Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Reverendíssimos sacerdotes, Padre João Batista, digníssimo pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre Jean, vigário paroquial, reverendíssimas irmãs aqui presentes, que hoje fazem sua festa também, dedicada a Nossa Senhora de hoje, Nossa Senhora de Fátima. Prezados irmãos devotos de Nossa Senhora, paroquianos desta paróquia, podem se sentar. Quero aqui fazer uma homenagem especial e pedir orações de todos por Monsenhor, que era um grande devoto de Nossa Senhora, e continua sendo, não resta dúvida, aqui nesta paróquia. Quantas vezes falava de Nossa Senhora de Fátima, do Coração Imaculado de Maria. Então, nossas orações por ele, está lá no seminário, e não pode mais estar presente aqui conosco, mas continua lá no seminário. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós estamos comemorando, nesse dia de hoje, quando Nossa Senhora veio a primeira vez a Fátima, a cova da Iria. E eu gostaria de tirar 3 pequenas lições de Nossa Senhora, de tantas maravilhas, de tantas lições, de tantas graças que ela nos oferece com a sua mensagem em Fátima. Penso eu em tirar 3 junto com todo mundo aqui. A primeira é a nossa perseverança. A nossa perseverança na fé católica. Quando nós ouvimos no Evangelho Nossa Senhora dizer para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, isso quer dizer que Deus propôs um plano que estava além do que Nossa Senhora podia imaginar, mas como vinha de Deus, vinha do Pai, Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim também acontece com a nossa fé, com o que Deus nos propõe, com as verdades da fé, e sobretudo, quando nós temos que agir de acordo com a fé na nossa vida. Nós temos que ter essa disposição no coração. E que Nossa Senhora, exatamente nesse dia de hoje, dia 13 de outubro, lá no ano de 1917, fez a proposta para as crianças. Se elas queriam se oferecer a Deus, e oferecer-se a Deus para suportar tudo, ou suportar todos os sofrimentos que Deus quisesse enviar para eles, em ato de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido, e também pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora esperava a anuência do coração daquelas crianças, a vontade delas. Elas poderiam dizer: nem sabemos o que é isso, como é que nós vamos dizer? Mas elas estavam diante da Mãe de Deus, que as estava ali amparando com a graça de Deus, com uma proteção materna divina, de que ela era a Mãe de Deus. E as crianças disseram: sim, nós queremos. Normalmente nós falamos algumas vezes sim, sem medir um pouco as consequências, mas Nossa Senhora já sabia as consequências, e ela disse uma coisa: vocês vão ter muito o que sofrer, mas a graça de Deus estará com vocês. Assim, quando nós abraçamos algo que é de Deus, uma missão que é de Deus, que é da vontade dEle, nós não podemos ter medo. Se nós fazemos por Deus, a graça de Deus estará conosco. Já no mês de junho,
Quando Nossa Senhora ali chegou, as crianças fizeram um pequeno colóquio, aquele colóquio do céu, porque a Lúcia perguntou: eu vou para o céu? Sim. A Jacinta vai? Sim. O Francisco vai? Também. E Nossa Senhora falou que vai levar logo essas crianças. E a Lúcia então ficou um pouco com medo, ficou meio triste. E Nossa Senhora falou: olha, não tenha medo. O meu coração será um refúgio que vai te conduzir até Deus. Isso quer dizer, Nossa Senhora ia ajudar a Lúcia a perseverar. E é por isso que eu gostaria, assim, em breves toques, dizer o caminho de Lúcia. A primeira coisa que aconteceu com a Lúcia foi logo no ano seguinte, após as aparições, aliás, no ano de 1921, quando o bispo a convidou para deixar aquela região em que ela estava. Ela estava com os pais, ela estava sofrendo com a mãe, mas depois as coisas começaram a se acomodar. Eles eram muito procurados, as pessoas procuravam para receber uma bênção, para receber uma explicação. O bispo então o convidou, dizendo assim: ó Lúcia, você não vai poder mais ficar aí, na sua terra. Eu gostaria que você fosse para um local. Você vai... Ele nem falou muito bem para onde que vai, mas no final ele acabou dizendo: você vai para o Porto, para o asilo do Vilar, que ficava ali na cidade do Porto, Portugal, sendo que ali ninguém pode saber quem é você, a não ser a superiora. Se perguntarem alguma coisa sobre Nossa Senhora de Fátima, você vai dizer: não sei. Se perguntarem qual é o seu nome, você vai dizer: eu me chamo Maria das Dores. Ela não poderia dizer que ela se chamava Lúcia. Ela ficou triste, porque assim Nossa Senhora tinha dito que é para ela espalhar a devoção ao seu coração imaculado, para ela dizer para todo mundo que ela é a Senhora do Rosário, para ela transmitir para todos a mensagem da Virgem pela conversão dos pecadores. E agora ela ia para um local onde nem sequer ela podia dizer para ninguém que ela viu Nossa Senhora. Aí ela ficou muito triste, mas o bispo falou: você vai se prepara, porque ela acabou dizendo sim para o bispo. Voltou para casa para se despedir, e ela foi então até a cova da Iria, onde ela tinha tantas vezes recebido a mensagem da Nossa Senhora com seus dois primos. E foi ali que Nossa Senhora apareceu para ela uma 7ª vez. Ela estava desanimando, porque quando ela foi até a cova da Iria, ela estava pensando assim: eu vou voltar para o bispo e dizer não, vou dizer que não quero sair daqui, porque Nossa Senhora falou que eu não vou sair, para eu pregar, aliás, para eu falar, para eu transmitir a mensagem. Mas quando ela estava então na aflição, Nossa Senhora, que disse para ela que o seu coração imaculado seria o seu refúgio, veio até ela. Ela descreve isso no diário dela, e falou assim: aqui eu estou pela 7ª vez, vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar, essa é a vontade de Deus. Aí então, ela repetiu no coração dela: sim, agora, bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917, quando ela falou: quero fazer a vontade de Deus. Ela disse: agora eu quero fazer sim, porque Nossa Senhora foi e confirmou. Por isso que eu digo, meus amados irmãos,
Vamos pedir a Nossa Senhora, que foi para Lúcia o tempo todo o refúgio, a graça para ela perseverar. Nossa Senhora estava sempre ali ao lado dela. Que Nossa Senhora nos ajude a perseverar, a guardar a fé, a guardar a nossa vocação, a fazer a vontade de Deus, que muitas vezes nós queremos fazer a nossa, e nós precisamos de fazer a vontade de Deus, que é o único meio que nós temos de nos salvar, de agradar a Deus, de ter a sua graça, fazer a vontade dEle. Saindo dali, Lúcia então foi para esse chamado Asilo do Vilar, lá em Porto. Ela depois, ela tinha vocação, ela sentiu o chamado de Deus para ser religiosa, para se consagrar a Deus. O bispo de Leiria, que era o Dom José da Silva, tinha uma grande amizade com as freiras lá, chamadas Doroteias, do Instituto das Irmãs Doroteia. E aí ele fez de tudo para que a Lúcia entrasse nesse Instituto de Santa Doroteia. Lúcia acabou entrando, mas na verdade o que Lúcia pensava era entrar no Carmelo. Mas como o bispo falou, você vai entrar no Instituto das Irmãs Doroteias, ela entrou. Mesmo assim, com aquela ordem, ela só podia falar de Nossa Senhora de Fátima, da sua mensagem, dos seus pedidos, com a superiora e com o bispo e com mais ninguém. Mesmo sendo religiosa lá no Instituto das Irmãs Doroteias. De vez em quando vinha no coração dela uma tristeza muito grande. Ela achava o seguinte, que ela, não estando mais falando, não estando mais pregando, não estando mais passando a mensagem de Nossa Senhora, que tudo estava se acabando. Nossa Senhora falou para a gente falar, e eu estou aqui quieta, eu não posso nem sequer dizer que eu vi Nossa Senhora, eu não posso nem sequer dizer que meu nome é Lúcia. E na verdade, enquanto ela pensava assim, mas ela estava fazendo a vontade de Deus, Nossa Senhora tinha dito para ela lá nessa 7ª aparição, vai, faz o que o bispo está te pedindo. Na verdade, as coisas não estavam se acabando. Esse bispo, por outro lado, já tinha feito um decreto, dizendo que o que apareceu ali para aquelas crianças era de fato a mãe de Deus, que a mensagem que ela pedia era para todo mundo obedecer. Ali todo mês, todo dia 13, milhares de pessoas começaram a comparecer, começaram a fazer campanhas para fazer igreja, para fazer capela, enquanto que a irmã Lúcia, mas na obediência, estava achando que tudo estava no fim. Mas como ela estava obedecendo a Deus, e obedecendo primeiramente também a Nossa Senhora, que falou, obedece ao bispo, tudo estava dando certo. E tudo deu tão certo que nós estamos aqui, vivendo a mensagem de Nossa Senhora, que a tantos e a tantos de nós ajudou com a sua mensagem, com o seu conselho, com a sua intercessão, com os milagres, com graças. Porque o que Nossa Senhora veio pedir é que nós sejamos obedientes a Deus, nós sejamos obedientes à vontade de Deus. Por isso Nossa Senhora falou para ela, aqui eu estou, vai e segue o bispo que está pedindo, porque essa é a vontade de Deus. A Lúcia, ela continuou a sua vida no ano de 1948, ela conseguiu, com a intercessão, com a ajuda do Papa Pio XII, a entrar no Carmelo, se tornou carmelita. Ali no Carmelo ela já podia falar, ela já podia se revelar. Ela entrou no Carmelo como sendo aquela a quem Nossa Senhora apareceu. Ela então foi e deu para ela o nome de Irmã Lúcia do Imaculado Coração de Maria. Todo mundo sabia que ela era, que era ela,
que tinha recebido, que era a confidente do Imaculado Coração de Maria, de Nossa Senhora, e ela cumpriu a vontade de Deus. Ela morreu em 2005, morreu já com 97 anos, e a gente pode dizer assim, da parte dela, ela cumpriu tudo que Nossa Senhora falou. Apesar das discussões, apesar de tantos, talvez, casos que se levantam a respeito, mas ela cumpriu plenamente a vontade de Deus, e ela está lá no seio do coração de Jesus, recebida por Nossa Senhora, que falou um dia para ela: tu irás para o céu, tu ficarás aqui um pouco, mas tu irás para o céu. Quero agora, meus amados irmãos, depois de falar um pouco da perseverança que nós podemos sempre pedir a Nossa Senhora, e quando eu falo perseverança, é perseverança no bem, é perseverança em fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora nos ajudará quando nós recorremos a ela. Uma vez, a Lúcia estava conversando com o seu primo, o Francisco. Ela estava falando com alguém sobre a mensagem. Aí o Francisco veio e chamou à parte e falou assim: ô Lúcia, você acabou de falar uma mentira, porque você falou que Nossa Senhora nos mandou rezar para ter a paz, para acabar a guerra. Na verdade, para eu colocar todo mundo ao par do assunto, é assim: uma pessoa perguntou assim: Nossa Senhora mandou rezar pela conversão dos pecadores? Essa foi a pergunta. Alguém fez essa pergunta a Lúcia, e a Lúcia respondeu: não. Ou seja, Nossa Senhora mandou rezar pela conversão dos pecadores? A Lúcia falou: não. Aí foi que o Francisco a chamou e falou: vem, você mentiu. Aí a Lúcia fez a precisão: olha, Nossa Senhora mandou-nos rezar pela paz, para acabar a guerra. Pelos pecadores, Nossa Senhora nos mandou fazer sacrifício. E com essa pequena palavra, eu gostaria de tirar essas duas conclusões para nós, essas duas lições. A primeira: quem que não ama a paz, quem não precisa paz? Por exemplo, nesses povos que estão em guerra. Se a gente estivesse na Ucrânia, tendo que abandonar as nossas casas, tendo que fugir para não morrer logo. Se nós estivéssemos em qualquer lugar de guerra, lá em Israel, é sempre uma coisa perigosa. De uma hora para outra nós podemos perder tudo e perder a própria vida por causa de uma guerra. Mas também existem aquelas pequenas guerras, as intrigas, que nós podemos ter em família. E Nossa Senhora então vem e nos dá o remédio. O remédio que ela nos dá é que nós rezemos o terço todos os dias. A gente olha aqui o elenco da mensagem de Nossa Senhora, naquelas 6 aparições que ela fez, desde maio até outubro. Nossa Senhora está sempre batendo na mesma tecla: rezem pela paz, rezem para o fim da guerra. Ou seja, Nossa Senhora, mãe educadora, essa mãe que nos conhece, ela sabe o que nós precisamos e ela nos dá um remédio, que se nós usamos nas nossas casas, nós teremos o que Nossa Senhora nos promete. Quantas vezes uma família tem tanta confusão? É difícil a gente encontrar uma família em que os filhos não brigaram, que o pai às vezes não brigou com o filho. Mas se desde pequenos as mães convidam as suas crianças e com eles e com o esposo rezam todo dia a paz, o texto de Nossa Senhora, e especificamente pela paz, eu garanto
que isso vai ficar marcado no coração das crianças e que Nossa Senhora trará para aquela casa a paz. Se a gente não tem muita paz, porque a gente nunca reza. E que quando chega a noite, né, as crianças vão lá no seu videogame, né? Pai e a mãe vão lá assistir novela ou ver o jornal, não sei. Ou então agora nós temos, né, os nossos celulares, cada um no cantinho. Ficamos ali 2 horas, 3 horas com aquilo, e um texto que dura 20 minutos. Não temos tempo. Não dá. Não dá para reunir a família. E se Nossa Senhora aparecesse e diz, olha, vocês querem a paz, vocês querem a união, começa a rezar o texto juntos. Dá um jeito, olha, antes de fazer o jantar, vamos em 20 minutos, vamos aqui, vamos nos reunir. Dá tempo sim. É só a gente tomar a decisão, nós vamos fazer tal e tal. Como a gente vai rezar o texto todo mundo, pedindo a Nossa Senhora a paz. Pedindo a Nossa Senhora que sempre na nossa casa haja paz, concórdia, harmonia. Nossa Senhora vai nos ajudar. Se nós fizermos, é Nossa Senhora que propõe. Nossa Senhora propõe para um país, para o mundo. E por que não para uma casa? Meus amados irmãos, só ver as mensagens de cada dia, Nossa Senhora dizer. Interessante, por exemplo, chega lá em maio, Nossa Senhora diz, rezem um texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo, fim da guerra. Se você vai no outro dia, você vai lá em outubro, Nossa Senhora fala a mesma coisa, olha, a guerra vai se acabar, a guerra se acabou, os soldados estão voltando para casa, porque havia já 50 mil pessoas rezando o texto, conforme Nossa Senhora pediu, pedindo a paz. Mas quero terminar minhas palavras invocando o desejo de Nossa Senhora, que é que Nossa Senhora pediu e continua a nos pedir, e a igreja sempre nos pede. Nossa Senhora veio apenas dizer, olha, façam que dá certo, que é o sacrifício pelos pecadores. E nós podemos, meus amados irmãos, já tirar por nós mesmos. Alguém podia tomar decisão, padre, o senhor sabe que agora eu estou rezando todo dia? E outra coisa, padre, eu estou rezando o texto todo dia. E reza mesmo, vai à missa, reza. Mas é possível que nós rezemos todos os dias, nós rezemos até em família, e nós estejamos arraigados no pecado. Porque, com respeito ao pecado, é preciso um coração generoso para sair do pecado. E por isso essa conversa aí, né, o Francisco tinha perguntado, o Lúcia, você mentiu. Você falou lá, que Nossa Senhora falou, para a gente não rezar pela paz. Aí a Lúcia foi e fez a distinção lá. Vamos rezar pela paz e pelos pecadores. Nossa Senhora falou que a gente tem que fazer sacrifício. Que acontece também na nossa vida. Eu estou lá com um vício danado, apesar de rezar. Não sai daquele vício. O que me falta? Falta apenas a generosidade de um sacrifício. Eu posso, por exemplo, estar numa desavença danada com a minha família, com o marido, com a mulher. O que está faltando para que haja harmonia? Eu ser generoso, eu fazer esse sacrifício da generosidade, pedir um perdão, de me humilhar, de começar, de perdoar. Eu preciso fazer talvez um jejum, eu preciso vencer a minha preguiça de rezar mais, de ir à missa. Para eu sair do pecado, o sacrifício necessário eu tenho que fazer. Para perdoar os pecados do mundo inteiro, nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu o seu sangue na cruz. Nós não precisamos de tanto assim.
mas nós precisamos de algum sacrifício, para que nós possamos sair do pecado. Então que Nossa Senhora, meus amados irmãos, deixa aqui apenas esse destaque da mensagem da Virgem Santíssima. Nossa Senhora nos conceda a perseverança na fé, que ela nos guarde no seu coração imaculado, que nós sejamos devotos do seu coração imaculado, nós façamos os primeiros sábados, porque os primeiros sábados quer dizer que eu vou me confessar, que eu vou comungar, e é assim que eu persevero. Não tem outro modo de eu perseverar se não for com os sacramentos. Que Nossa Senhora nos conceda a paz, e que aquele meio de obter a paz, que a gente reze sempre em família, e que Nossa Senhora nos converta, que nós sejamos generosos, que nós sejamos dispostos a fazer algo para tirar o pecado da nossa vida, e que haja assim a nossa conversão, e que nós possamos, convertidos, pedir a Nossa Senhora a conversão dos outros. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.